18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa, hein? Vamos juntos a partir de agora no melhor Mix de Manaus. Até às 7 da noite, o programa 18 horas. Hoje, quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020. E nós estamos aí, né? Sempre atentos, sempre ligados na notícia, sempre ligados em você aqui no 18 horas com a nossa equipe de jornalismo, a equipe do 18 horas e a equipe da Mix FM, Karime Leão. Muito boa noite, gente bonita e colorida da Rádio Olha Mix. só. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite, Cid. Salve, salve, simpatia, tudo certo? Tudo ótimo. Tudo Paulo certo, simpatia. Castro, pai que de hoje é Paulo quarta, né? Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Karime, Carlão, Tudo bem? Cecília e Luciano. Hoje o programa vai abordar com todos os detalhes essa questão do preço abusivo da gasolina, né? Tem novidade sobre o preço da gasolina. A guerra Já está você vai saber. declarada e tem novidade. E hoje é um dia também de alguma coisa muito importante. Eu só não sei o que é, mas dizem que é uma coisa importante. É dia. É uma coisa importante, Não. mas antes de eu falar dessa coisa, que é coisa muito gostosa, importante. inclusive, É uma delícia. eu vou falar sobre os ingressos. A galera que está Ingressos, acompanhando aí o programa 18 horas no aplicativo Humano. Tudo bem, Emiluciano? Ontem bem. foi show de bola lá, né? Você Tudo bem, comemorando, foi tudo bem, mas bacana. tô falando dos ingressos aqui pra galera que tá acompanhando no aplicativo Humano. Você tá concorrendo a um par de convites, tá? Então interage bastante, manda aí sua opinião que você pode ganhar um par pra pular o carnaval lá junto comigo. E a Karime ontem foi muito legal. Olha aí, aniversário. certo, agora. Foi, Agora que é a hora de falar que tá A Já tenho até que massa pedir desculpa muito pela minha boa. ausência. Eu Pois tinha um é, eu outro senti compromisso sua marcado. falta. Tranquilo. Tinha nada, mas cara. a massa Ninguém maravilhosa, perguntou né? sua falta. Massa Muito bom maravilhosa, restaurante, adorei. lasanhas incríveis, Foi né? legal, gostei também. Tudo E aí, gostoso. comi. Pode falar o nome. Agora, se posso falar o nome lá? Lógico. La Farruca. Lógico, vai falar, vai ficar todo mundo Cara, curioso, né? Qual o super problema, né? recomendo, super recomendo. Agora, outra coisa gostosa que hoje é o dia dela, é o dia da Nutella. Ah, isso, olha, Gente, não sabe podia como é bom passar. Nutella? Nutella com banana é maravilhoso. Sério? Você pega a banana, passa assim a Nutella, é muito incrível. Não, com tapioca, né? Cara, Bom deixa eu com te falar uma tudo, coisa. né? Se tu perguntar o que presta fazer com aquele negócio, o gordo fala bonito. Eu Fala. sei o que fazer com Nutella. O quê? Nutella comigo é no pão, com pizza. banana, fruta. Gordinho sabe tudo. Nutella é bom no chocolate. Olha só, gente, essa data, ela é comemorada desde 2007 pela blogueira americana Sora Rosso. E momento aí pra informação, tá? A Nutella foi inventada em No ano que eu nasci. 1964. Pronto. Tá aí pelo italiano. Duas coisas gostosas. Michele Ferreiro. Eu e a Nutella. É o Ferreiro, né? A Ferreira, empresa que produz o creme de avelã, Ferreiro Rocher. também vai fazer eventos especiais para a data. Que bacana. Os fãs de Nutella são convidados a compartilharem sua paixão nas redes sociais com fotos, vídeos e receitas com a hashtag World Nutella Day. Olha só, cara. Coloca aí, posta sua foto que eu vou procurar essa hashtag daqui a pouco. Emily Luciano, talvez você não saiba, mas neste ano haverá uma parceria com a rede McDonald's Ai, na meu Deus, Itália. não. Não é Bacana. possível. Ah, tá, eu achei que era aqui. Já pensou se fazer? Eu ia correr pra saber o que tinha, É o né? seguinte, olha, McDonald's oferecerá aí no menu um pão com Nutella, tô falando. Olha aí. Pãozinho com Nutella, delícia. É bacana. Pão com Faça em Nutella. casa, não precisa. Já tô em casa, né? Então tá registrado, né? Hoje é o dia da Nutella, é isso, Emílio Luciano? Posso Essa que foi concluir toda a aqui, história. querido? Hã? Posso concluir? Pode, queridão, vai lá. hein? Ok. O dia da Nutella. Pô, Hoje eu tô falando entrando, pão com né? Nutella, o cara entra aqui, É, meu. desculpa, é que eu não tava Como é que vai acompanhando o ser o teu nome texto. desse sanduba aí? O nome do pão com sanduba. Nutella. Já trazer uma Nutella aqui pra acalmar os... É o Bari, não, né? É, esse cara tomou um café estranho hoje, não sei o que era isso. Fala aí, Cid, qual o nome desse Pão com sanduba? Nutella é chamado Mac Brunch Bread, né? Com degustações gratuitas em Milão. Só em lugar fraco. Roma, Nápoles e Bari, né? Que é uma cidade portuária, uma cidade litorânea, aliás, lá na Itália, entre as 15 e 18 horas locais. Bacana, e a empresa da Nutella também vai presentear aí internautas com produtos da marca. Então, vamos ver se a gente ganha aí, né? Isso mesmo, e pra quem quer saber mais sobre os Presentinho. recebidos da Nutella e as promoções, é só ir lá no site nutelladay.com. Posso dar aqui um boa noite? Vai lá, Cid. Queria mandar aqui um boa noite pra rapaziada da Oeste nos ouvindo também e pra galera que faz parte do nosso estúdio aqui ao lado, né? Do Olha grande só. Jorge. Galera do Mano. Galera do Mano, pronto. Eu sou do Mano, É do Mano. eu sou o próprio Mano.
O próprio Mano em Manaus é o M. Luciano. Trovão, né? George, Trovão estava lá conosco, comemorando o aniversário. Trovão foi, ele não comeu nada. O Trovão é meio estranho, ele é assim. Não, ele lanchou pra tarde. O Ari foi, o Ari Guedes, não? A Nathalie ficou de ir e não foi, não é isso, Karine? Né? Ela fura sempre. O Ari Guedes foi na festa? Não, levou falta também. Ó, DJ, tá marcando, hein? Mas vambora. Bacana, então, 6h06 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você confere aqui até às 7 da noite no melhor mix de Manaus, o programa 18 horas com você, ok? Ok. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a direção da Assembleia Legislativa rejeita pedido de impeachment de Wilson Lima. A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas rejeitou na última terça-feira a denúncia por crimes de responsabilidade imputados ao governador Wilson Lima, do PSC, e também ao vice-governador do estado, Carlos Alberto Souza de Almeida Filho, do PRTB. Formulada pelos deputados Wilker Barreto, do Podemos, e Demilson Chagas, do Progressistas, com pedido de impeachment pela prática de crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Para o pedido de impeachment, os parlamentares alegaram, abre aspas, grave crise da saúde pública do Estado e omissão do governo em propor soluções para problemas como a falta de medicamentos e insumos nas unidades hospitalares, ausência de equipamentos para exames e atraso de quase 6 meses de salários para os profissionais terceirizados da saúde, fecha aspas. E a decisão da mesa diretora de rejeitar a denúncia foi assinada pelos deputados Josué Neto, que é o presidente da casa, Alessandra Campelo, vice-presidente, Maiara Pinheiro, primeira vice-presidente, Roberto Cidade, que é o segundo vice-presidente, o Péricles, que é o secretário-geral. Não, Péricles Nascimento é o terceiro vice-presidente, Alcimar Maciel, que é o secretário-geral, Augusto Ferraz é o primeiro secretário, Fausto Júnior é o segundo secretário, Felipe Souza o terceiro secretário e Abdala Frache, que é o corregedor. E o deputado Wilker Barreto disse que vai apresentar um novo pedido de impeachment nos próximos dias. Essa matéria completa você confere no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. 18 horas. Bom, e agora uma polêmica, né? Ou uma queda de braço, né? Um problema, né, de nível nacional. A polêmica sobre os preços abusivos dos combustíveis continua na pauta do dia. Depois de ser acossado pelos governadores, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que vai zerar os tributos federais sobre combustíveis se os governadores aceitarem zerar também o imposto estadual e ICMS. Pois é, Bolsonaro vem defendendo uma alteração na cobrança do ICMS sobre combustíveis. De acordo com o presidente, o imposto é o responsável pelos altos preços cobrados na bomba ao consumidor. Os tributos federais que incidem sobre combustíveis são a CID e o PIS e COFINS. A opinião do Bolsonaro, né, o ICMS, devia ser cobrado nas refinarias e não no ato da venda no posto de combustível, como ocorre atualmente. O presidente argumenta que, pelo sistema atual, os postos aumentam o preço final para compensar o gasto com o imposto. E o desafio proposto pelo presidente foi rechaçado pelos governadores que temem a queda na arrecadação com a redução da alíquota. O governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, argumenta que o ICMS sobre os combustíveis respondem por 20% de toda a receita do estado e que qualquer medida vai impactar diretamente nas finanças do governo. E o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse que a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação ao preço dos combustíveis é populista e pouco responsável. Abre aspas. Se o presidente Jair Bolsonaro convidar os governadores para um diálogo franco, aberto, tecnicamente robusto, os governadores provavelmente aceitarão este diálogo. Mas a imposição aos governadores dos estados brasileiros de que cabe a eles a responsabilidade da redução do ICMS consequentemente do combustível, é uma atitude populista e, ao meu ver, disse o governador Dória, pouco responsável. Fecha aspas, afirmou Dória. Bom, e nós temos aqui no aplicativo Mano, nós temos a fala do presidente da República ao falar e até fazer esse desafio aos governadores do estado. Vamos ouvir.
aquele... Só o problema que eu tô tendo com combustível. Pelo menos a população já começou a ver que de quem é a responsabilidade. Não estou brigando com o governador. O que eu quero é que o ICMS seja cobrado no combustível lá na refinaria e não na bomba. Não vai baixar. Eu baixei 3 vezes o combustível nos últimos dias e na bomba não baixou nada. Mas os governadores são contra, presidente. É lógico que são contra a arrecadação, né? Eles pediram para mudar imposto federal, presidente. Tá sendo... Eu zero federal, zerar ICMS. Tá feito o desafio aqui agora. Eu zero federal hoje, eles zeram ICMS. Desafio lançado, né? Vamos ver. Bom, o fato é que os impostos federais e estaduais são responsáveis por 46% do preço final do combustível. Os impostos do governo federal, que são PIS, COFINS e a CID, né, que é uma contribuição que pouca gente conhece, sobre a comercialização de petróleo e seus derivados, que representam nada menos que 16% do preço final e garantem ao governo federal 27 bilhões de reais, né, só no ano passado. Já o ICMS recolhido pelo Estado representa 25% do preço final e no Amazonas, segundo o governador Wilson Lima, responde por 20% da receita total do Estado. É muito imposto, né? De cada litro aí que o consumidor paga, R$ 4,99, metade disso vai para os governos federal e estadual. Pois é, os brasileiros pagaram, para a gente ter uma ideia aí, 300 bilhões de reais em impostos desde o início deste ano. O valor foi atingido nesta quarta-feira, às 10:50 da tarde, no horário de Brasília, de acordo com o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. O montante corresponde ao total pago para a União, estados e municípios, na forma de impostos, taxas, multas e contribuições. A arrecadação de 300 bilhões de reais foi alcançada 2 dias antes, comparada ao ano de 2019, cujo valor foi atingido em 7 de fevereiro. E aqui no Amazonas, os contribuintes já pagaram 3 bilhões e 71 milhões de reais desde o início do ano, o que significa 1,24% do total nacional, número menor do que no mesmo período de 2019, que foi de 3 bilhões e 72 milhões de reais. O fato é que o preço da gasolina, do gás de cozinha, dos combustíveis é, sem dúvida nenhuma, absurdo. Extorsivo e não dá mais para o consumidor continuar sendo expropriado, por que não dizer diretamente roubado. Pagar R$ 4,99 por 1 litro de gasolina comum é roubo, sim. 18 horas. Pois é, e atenção, tá? Para essa notícia, a Petrobras acaba de anunciar mais uma redução no preço da gasolina e do diesel. É a 4ª redução só este ano. É isso mesmo, os cortes acompanham a queda das cotações internacionais do petróleo. A redução vale a partir desta quinta-feira, dia 6. No 4º corte do ano, o preço da gasolina nas refinarias cairá em média 4,3%. A redução do diesel será de 4,4%, portanto, muita atenção, que lá vem mais uma queda nos preços e que não chega nas bombas. E aumento, né, nas bombas, só pode ser, né? Você está ouvindo 18 horas. Os servidores públicos do Amazonas, das áreas da saúde, educação e segurança pública, fizeram uma manifestação na galeria da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas na manhã desta quarta-feira. As categorias reclamam de medidas adotadas pelo governo no ano passado, que foram aprovadas na Assembleia, que congelaram os salários e promoções até setembro de 2021. Vamos aos detalhes sobre essa história agora com o repórter Azaf Augusto. A vice-presidente da Assembleia Legislativa, Alessandra Campelo, não permitiu que algum representante dos servidores públicos do Amazonas falasse na tribuna da casa em uma sessão de tempo durante a reunião plenária de hoje. Os servidores e os deputados de oposição alegaram que tinham um acerto com o presidente Josué Neto para o uso da tribuna, já que ontem os servidores públicos foram barrados na abertura dos trabalhos. Como Josué está em Brasília, quem conduziu a casa foi Alessandra Campelo. O presidente da APEAN, Gerson Feitosa, reclamou por não poder apresentar os problemas das categorias aos deputados. Hoje, aqui na abertura do trabalho legislativo, nós viemos aqui com uma sessão de tempo prometida pelos deputados da oposição e a presidente da casa, de forma antidemocrática, unilateral,
negou o direito das associações e sindicatos aqui presentes. Lembrando que estamos aqui saúde, segurança e educação. Todos os presidentes das entidades estão aqui nesse momento e foi negado o direito pela presidente da casa, Alessandra Campelo, de que as entidades tivessem o direito de se manifestar nessa casa aqui que tem o nome da Casa do Povo. Mas pelo jeito o povo passa longe aqui dessa casa. A presidente do Sindisaúde, Cleidini Socorro, disse que os trabalhadores estão tentando reverter as medidas do governador Wilson Lima. Nós estamos tentando convencer os deputados a reverter esse quadro, né, revogando essa lei, para que venha trazer benefício à classe trabalhadora dos servidores públicos do estado do Amazonas. A líder do governo, deputada Joana Dark, chamou as lideranças do Movimento Unificado dos Servidores para uma reunião que durou cerca de 1 hora. Nessa reunião, ficou definido que as categorias teriam encontros mensais com os secretários de governo e possivelmente com o governador. Pessoalmente, eu posso dizer que nós vamos debater e dialogar isso. Semana que vem a gente tem uma reunião com os representantes de todos os servidores das mais diversas áreas e a gente vai ter um protocolo aqui de ter reuniões mensais com essas categorias para que a gente possa avançar. Hoje eles trouxeram algumas pautas, mas ainda ficaram de organizar quais vão ser as pautas coletivas e em comum de todos para que a gente possa debater. De acordo com o secretário do Aspron Sindical, Lambert Melo, os trabalhadores querem o diálogo com o governador Wilson Lima, que segundo ele ainda não aconteceu. Nós queremos realmente que abra o diálogo com o governador do estado, porque ele também tem essa autoridade para fazer com que essas leis sejam revogadas. No entanto, nós ficamos insatisfeitos porque nós não tivemos a sessão de tempo aqui hoje que estava programada para que nós pudéssemos dialogar com todos os deputados. Azaf Augusto para os 18 horas. Olha, os deputados da base aliada ao governador Wilson Lima foram contra uma medida dele hoje na Assembleia Legislativa. Fazendo coro com os servidores públicos, eles estão pedindo que o pagamento do Vale Alimentação seja pago em conta corrente e não em cartão. Vamos saber mais informações com o repórter Azaf Augusto. O vice-líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Álvaro Campelo, apresentou um requerimento solicitando que o governador Wilson Lima pague o Vale Alimentação dos servidores públicos em conta corrente e não em cartão. O requerimento, que vai contra uma das medidas de Wilson, que se encaixa no que os servidores chamam de pacote de maldades, recebeu a assinatura de 7 deputados, todos da base aliada do governo. Álvaro Campelo disse que ainda não conversou com o governador sobre esse requerimento, mas espera que o Wilson tenha sensibilidade. Os servidores me procuraram, me fizeram esse apelo e, em nome de servidores públicos do estado do Amazonas, eu estou propondo essa modificação. Eu acredito na sensibilidade do governo do estado do Amazonas para acatar esse pedido. Enquanto assinavam o requerimento, alguns deputados tentavam se promover com os servidores públicos e nas redes sociais, fazendo vídeos dizendo que apoiam as categorias. E olha que bizarro, só para monitorar os menos de 50 servidores que estavam hoje na Assembleia, quase 10 viaturas da Polícia Militar foram enviadas para a sede do Poder Legislativo. O deputado Wilker Barreto disse que não tinha necessidade alguma de tantas viaturas, já que os servidores fizeram um ato pacífico. Eu cheguei aqui, eu questionei, eu e alguns colegas, o porquê de tantas viaturas. Graças a Deus que não foi a Assembleia que pediu. Mas é incomum você ter quase 10 viaturas, porque supõe que pessoas vêm à casa do povo reivindicar seus direitos. Nós temos aqui casa militar. Qualquer sinal de risco ao patrimônio e às vidas que estão aqui, em 5 minutinhos se consegue ter suporte de viatura. Nós estamos na área central da cidade de Manaus, ou seja, então é afrontoso se ter um contingente parado, podendo estar policiando áreas que precisam visivelmente da segurança e do resguardo da população. Azaf Augusto para 18 horas. Eu preciso fazer coro com o deputado. Não é possível um negócio desse, cara. É isso mesmo que eu vi, cara. São 10 viaturas da polícia na Assembleia Legislativa para evitar tumulto. É de brincadeira, cara. Tem que colocar realmente essas viaturas para fazer policiamento nos bairros que estão dominados pelas facções criminosas. Fazendo falta. Pelo jeito, né? Vai continuar do jeito que tá mesmo, cara. Eu não vejo sensibilidade alguma por parte desse governo, cara. Que absurdo. 6 horas e 20 minutos em Manaus. Boa noite pra você no melhor mix do Brasil. Mix.
Muito bem, olha só, hein? Prestes a iniciar a segunda etapa da turnê Runaway Tour, Post Malone já está pensando lá no futuro, lá na frente, né? Em entrevista a Rolling Stones, o rapper afirmou que planeja aí lançar um novo álbum ainda este ano, em 2020. É isso mesmo. Nessa entrevista aí, o senhor Post Malone, diz o seguinte, abre aspas, espero ter um disco para os fãs em 2020. Olha que humilde, né? O último álbum do artista foi lançado em setembro do ano passado, Hollywood Bleeding. Teve participações especiais de nada menos aí que Ozzy Osbourne, Travis Scott, Future, Halsey, Swae Lee, Young Thug, só gente boa, amigo, dentre outros, né? Pois é, então vamos esperar aí ansiosos as novidades. Enquanto isso, bora abrir a playlist da noite com Post Malone e Young Thug, Goodbyes. Playlist 18 horas. Muito bem, o melhor mix do Brasil, 6 horas e 24 minutos em Manaus, a primeira da playlist de hoje em 100,7, Post Malone e Young Thug, Goodbyes. Foi a primeira, hein? Só começando. 18 horas. Bom, e hoje foram os alunos da Rede Municipal de Ensino que voltaram às aulas, mas amanhã é a vez dos estudantes da rede estadual, o que significa que o trânsito vai ficar uma benção. Imagina, né? Não é mais trânsito, é trânsito complicado. Segundo o Instituto de Trânsito, nesse período, o número de carros nas ruas de Manaus aumenta em aproximadamente 20%. Só isso mesmo? Eu acho que é mais, Do jeito que né? fica a bagunça aqui, velho, tá doido. Bom, e se tem mais carros nas ruas, também tem mais infrações. Por isso é preciso atenção dos motoristas. E atenção, motoras, nossos queridos condutores aí de aplicativos, né? Atenção nessa matéria de Júlia Gomes. Alão. Muito bem, são 6 horas e 25 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Eu passei direto. Quem precisa enfrentar o trânsito de Manaus todos os dias, notou nesta quarta-feira uma grande diferença. É que com o término do período de férias de vários setores e a volta às aulas das redes públicas de ensino, deixa um trânsito ainda mais complicado. Não é mesmo, seu Ricardo? Piora mais ainda, sem dúvida. O trânsito aqui em Manaus é um caos. É sempre congestionado. O motorista precisa ter paciência nesse período. O Carlos Oliveira e o Fábio Maia já sabem até o que fazer para evitar o estresse do trânsito manauara. Precisa sair mais cedo e buscar por rotas alternativas, né? Aquelas ruas ali menos movimentadas, ter que fazer às vezes um caminho um pouco mais longo para poder fugir do engarrafamento. Tem que sair mais cedo, aí chega mais tarde porque o trânsito piora, né? Aí acaba chegando meia hora, uma hora depois, por causa desse trânsito que muda. Segundo o Instituto de Mobilidade Urbana de Manaus, com o retorno das aulas, o volume de carros nas ruas de Manaus aumenta em aproximadamente 20%. Avenidas como Max Teixeira, Noel Núteus, Humberto Calderaro, Mário Ipiranga e Djalma Batista são os corredores com maior tráfego, justamente por concentrar escolas com grande movimentação de veículos e pedestres. Aí já viu, é infração para todo lado na hora do embarque e desembarque dos alunos na frente das escolas. Vale parar ou estacionar em fila dupla, sobre o passeio, na contramão e estacionar também em local proibido. Mas atenção, cerca de 350 agentes de trânsito estão nas ruas para coibir essas infrações mais comuns cometidas nesse período. Então, é preciso atenção redobrada dos motoristas. Júlia Gomes para o 18 horas. Muito bem, olha só, hoje mais de 237 mil alunos da rede municipal voltaram às salas de aula. Olha só, o problema todo é que as aulas iniciaram hoje e até agora, pelo menos 11 mil alunos ainda não tiveram suas matrículas efetivadas. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. Hoje, mais de 237 mil alunos da Rede Municipal de Ensino aqui de Manaus voltaram às aulas. Mas, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, mais de 11.261 alunos aguardam a conclusão de suas matrículas ainda. Essas matrículas em aberto são porque os pais ainda não compareceram à unidade de ensino escolhida para confirmar a matrícula com os documentos dos estudantes, como explica a secretária de matrículas da CEMED, Darlene Liberato. O site ele faz uma reserva. Não tem como a gente fazer uma confirmação via site. Por quê? Cada uma escola é diferente. Então o pai tem liberdade para
escolher em qualquer canto da cidade. Ele escolhe, mas ele tem que apresentar os documentos. A confirmação se dá na hora que o pai leva os documentos para a escola. Que documentos são esses? A certidão de nascimento, as fotografias, a carteira de vacina, mais a declaração e o comprovante de residência. A secretária reforçou que é necessário que os pais confirmem as matrículas. Caso não confirmem, as vagas acabam ficando presas, tirando a oportunidade de outras crianças estudarem. É que tem outros candidatos querendo as mesmas vagas que estão presas para aquele pai. E a gente fica na espera para não deixar a criança completamente sem nenhum apoio. A gente fica na espera que o pai pelo menos se apresente na hora do que começa o início do ano letivo, né? A gente convoca os pais que vá na escola, leve os documentos para confirmar o seu filho na escola. Já nesta quinta-feira, quem voltam às aulas são os alunos da rede estadual. O ano letivo de 2020 deve seguir até o dia 14 de dezembro, segundo as secretarias de Educação do Estado e município. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Eu não queria, mas eu vou fazer um pequeno comentário, voltando àquele assunto dos combustíveis, isso tá me intrigando um bocado, né? Vamos voltar. Eu queria saber, aí eu queria perguntar também pro pessoal do Mano, o que eles acham sobre isso, né? Será que os donos dos postos de combustíveis vão ter a audácia de manter os preços abusivos após a 4ª queda no preço nas refinarias? Bom, se não cair o governo deve agir, não cair, né? O governo deve agir e prender aí os responsáveis por essa prática. E será que o governo prenderia alguém por prática irresponsável? Isso é uma coisa muito complicada, né? É difícil. A 4ª queda, gente, e a gente só aumenta. Continua alto. Só aumenta ali pro consumidor final. Como é que mágica é essa? Manos do Mano, o que vocês acham? Aumenta ou não aumenta? Estão falando aqui que acha isso absurdo, tal. A galera tá aqui com aquelas carinhas de meu Deus do céu, e só dinheirinho indo, né? Exato, eles ainda estão chocados com a matéria da falta de responsabilidade. Água no meu carro, sério. Será que anda? Né? Será que anda? Vamos lá, cara. 6h30. 18 horas. Olha só, depois de mais de um ano, de espera no Hospital Francisca Mendes, o menino Irã Lucas foi a primeira criança aqui do Amazonas a passar por cirurgia cardíaca lá em São Paulo. Como ganhou repercussão na mídia nacional, só no ano passado, 33 crianças cardiopatas morreram aqui no estado. Mesmo depois de tanta aflição, a espera, a família do pequeno Irã, tem muito a comemorar a partir de agora. Isso porque no final a cirurgia dele foi um sucesso, Quem nos conta os detalhes é a repórter Nathalie Moraes. Depois de quase um ano de espera na chamada fila da morte do Hospital Francisca Mendes, foi um sucesso a cirurgia do pequeno Irã Lucas de apenas 1 ano e 5 meses. A primeira criança cardiopata amazonense encaminhada ao Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Irã Lucas passou por um procedimento para a correção de um sopro no coração. A criança chegou a São José do Rio Preto na última segunda-feira, acompanhado pela mãe Mairuce Alencar, que falou sobre a ansiedade depois de longos meses de espera aqui em Manaus. Eu tava muito ansiosa, tava muito nervosa, inquieta. E foi uma noite, assim, muito pensativa, pra mim, porque veio mil coisas na minha cabeça. E mesmo a pessoa falando, vai dar tudo certo. Mas nós, como mães, sempre tem essa preocupação, Depois que eu soube a notícia que foi tudo ótimo, a cirurgia foi um sucesso, me acalmou bastante. Meu coração também tá mais quieto, Porque não estou mais como estava antes, ansiosa. Segundo a chefe da UTI, a cardiopediátrica do hospital, doutora Caroline Sanches, o procedimento ocorreu tudo dentro do esperado. A gente não teve nenhuma intercorrência, foi uma cirurgia bastante curta, isso é muito importante para a recuperação da criança aqui na UTI. E eu acredito que amanhã a gente já vai ter condições excelentes para que a criança, junto com essa mãe, já possa estar aos cuidados, junto com a equipe também, para que ela se recupere mesmo e ela possa ir para a enfermaria da cardiologia pediátrica. Irã deve permanecer internado no hospital pelos próximos 5 dias, período inicial de recuperação pós-cirúrgico. Em seguida, ele e a mãe ficarão hospedados na casa de acolhimento que integra o complexo hospitalar. Somente após uma nova avaliação médica é que o paciente será liberado para retornar aqui para Manaus. Nathalie Moraes, para o 18 horas.
o Sindicato dos Médicos do Amazonas, o CIMEAM, denunciou aí que 2 de suas diretoras foram impedidas de realizar visita técnica no Hospital Delfim Aziz, na zona norte de Manaus, na última terça-feira. A entrada das diretoras, que estavam acompanhadas dos deputados Dermilson Chagas e Wilker Barreto, só foi possível depois que elas retiraram a identificação do sindicato. Pois é, de acordo com o CIMEAM, a visita tinha o objetivo de apurar denúncias de irregularidades sobre o trabalho médico na unidade, como a atuação de pessoas sem registro do Conselho Regional de Medicina do Amazonas e número de profissionais abaixo do recomendado, além de acumulando também atividades durante o plantão. Pois é, o sindicato informou que o hospital alegou que o CRM havia desautorizado a visita da equipe à unidade. Em nota distribuída à imprensa, o CMA acusou o Conselho de Medicina de, abre aspas, estar associado à gestão pública numa tentativa de impedir que o sindicato exerça seu papel importante a favor da classe médica e da sociedade amazonense. Fecha aspas, conclui a nota. Muito bem, a Secretaria de Estado de Saúde informou que, abre aspas, embora o Sindicato dos Médicos do Amazonas não tenha oficializado a direção da unidade ou a Suzan sobre sua ida ao Hospital Delfim Aziz na terça-feira, as 2 representantes do sindicato, as médicas Darclay França Dias e Thaisa Abraim, foram recebidas pela direção e tiveram acesso aos ambientes, pacientes e profissionais, fecha aspas, e até o momento o CRM não respondeu à reportagem. 6h34 em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, o governo federal lançou na segunda-feira uma campanha de prevenção à gravidez na adolescência, que inclui o incentivo à abstinência sexual, o que gerou controvérsia desde o seu início. Com o lema Adolescência primeiro, gravidez depois, a campanha foi estruturada conjuntamente pelos Ministérios da Saúde e da Mulher, Direitos Humanos e Família. Ao todo, 3.500.000 reais serão usados nas peças que vão ser veiculadas nos meios de comunicação, redes sociais e na confecção de banners. Pois é, para jovens de 15 a 19 anos, o material vai debater os riscos e as consequências da gravidez na adolescência, que é uma informação que não se passa há milhares de anos, né? Vale ressaltar. Para quem tem entre 10 a 15 anos, a orientação é retardar o início da vida sexual. Acho que não custa falar sobre isso. Com certeza. E aqui no Amazonas, o número de crianças nascidas vivas de mães adolescentes com idade entre 10 e 19 anos diminuiu 12% em 2019 em relação a 2018. De janeiro a novembro do ano passado, foram registrados em todo o estado 15.241 partos de nascidos vivos de mães adolescentes, enquanto que no mesmo período do ano passado, esse número foi de 17.497. Os dados são do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos do Amazonas, da Fundação de Vigilância em Saúde. Então, na rede pública de saúde, as políticas de planejamento familiar em nível da assistência incluem adolescentes que já tiveram uma gravidez precoce e ações com a implantação de dispositivos intrauterinos, o DIU, nas unidades básicas de saúde e em uma unidade aí da rede estadual. Mix. Bom, e olha esse dado, né? A violência obstétrica é muito mais comum do que se imagina. E para você ter uma ideia disso, o Ministério Público Federal do Amazonas apura aí 58 casos de denúncias sobre violência obstétrica contra mulheres feitas a órgãos, e instituições aqui do Amazonas. Tem mais detalhes na reportagem de Júlia Gomes. O Ministério Público Federal no Amazonas quer saber no que resultou a apuração de denúncias de violência obstétrica contra mulheres cometidas em órgãos e instituições do Estado. Ao todo, 58 inquéritos foram instaurados, de uma única vez. As denúncias já são apuradas em órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública do Estado, os Conselhos Estaduais de Medicina e Enfermagem e também pelas Secretarias de Saúde, tanto do Estado quanto do município. O MPF quer um esclarecimento sobre essas denúncias, saber quais foram as conclusões que esses órgãos chegaram sobre os casos denunciados. Os inquéritos são assinados pela Procuradora da República, Bruna Menezes Gomes da Silva, e foram publicados no Diário Oficial do MPF de segunda-feira. Ainda de acordo com o Ministério Público Federal, as denúncias foram praticadas em hospitais públicos e particulares de Manaus.
A fisioterapeuta Kathleen Oran, que atua como doula, auxiliando a gestante, dando suporte físico e emocional na hora do parto, explica que existe diversas formas de violência obstétrica. Desde pressão, agressão psicológica, até mesmo práticas bem dolorosas e extremamente desnecessárias, eu diria, realizadas no corpo da mãe e do bebê. E pior, sem o consentimento deles, e que poderiam sim ser feitos de outra maneira. Se você fala com vários profissionais que praticam violência obstétrica, eles vão sempre falar a mesma coisa, que esse termo é muito forte e que jamais se trataria de violência. Kathleen explica ainda que muitas mulheres precisam de ajuda para superar o trauma sofrido. A maneira como a gestante, a parturiente, até mesmo o bebê são tratados, desde o trabalho de parto até depois do nascimento, muitas vezes é de forma muito violenta. E as mulheres guardam esse momento como uma experiência assim ruim. Às vezes precisam fazer tratamento psicológico porque se trata de um trauma e não conseguem olhar como violência porque nem sabem que é violência obstétrica. Júlia Gomes para o 18 horas. E a Justiça Federal condenou o sócio e administrador da empresa Amazon Brasil Indústria e Comércio de Madeiras Limitada, Rogério de Souza Almeida, a 4 anos, 3 meses e 10 dias de prisão, sem substituição por pena restritiva de direito. Ele vai responder pelo crime de lavagem de bens e capitais relacionados à extração e à comercialização ilegal de madeira no sul do Amazonas. O réu também foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$54 mil. A sentença é a primeira proferida no âmbito da Operação Arquimedes, deflagrada em 25 de abril de 2019 e coordenada no Ministério Público Federal pelo Procurador da República, Leonardo de Faria Galiano. De acordo aí com a ação penal do Ministério Público Federal, Rogério de Souza Almeida inseriu informações falsas no sistema de controle produto florestal e com isso recebeu créditos indevidos de madeira em tora de espécies diversas entre o período de outubro de 2013 e janeiro de 2014. Durante as investigações, o Ministério Público Federal constatou que os créditos eram utilizados para acobertar madeira extraída ilegalmente em áreas não autorizadas, introduzindo no mercado mais de 1.000 metros cúbicos de produtos florestais de origem criminosa, como se fossem legalizados, equivalente a cerca de 40 caminhões carregados. 18 horas. Muito bem, há pouco mais aí de 10 anos, Rio de Janeiro, né, viveu um período musical marcado por bandas de estilos pop punk, hardcore, melódicos, subgêneros do rock and roll, incrementando aí o nome da cidade, né, que é o Rio, aos estilos. A referida cena ganhou o apelido de Rio-Core. Isso lá em Minas fica legal, é Rio-Core. Rio-Core só. Não é só. Então, para a felicidade e nostalgia de toda a galera que curtiu esse período, um dos principais eventos da época, o Rio Rock Tour, está de volta em 2020 e vai acontecer no dia 20 de abril. As bandas convidadas são Strike, D-Bob, Catside, Darwin, Asterisco Zero, Upside Down e D-Wally. Pois é, além das bandas, o evento vai contar com a festa Crush, que vai animar a noite do público, que também terá mais duas festas ainda a serem confirmadas. Então, vamos ficar de olho, tá? Então, seguindo, bora pra segunda da playlist da noite, Strike e Dinho Ouro Preto, Caso Bipolar. Playlist 18 horas. Mix, o melhor mix do Brasil, 6 horas e 45 minutos. A segunda da playlist de hoje em 100,7. Strike, Dinho Ouro Preto, é o Caso Bipolar. 18 horas. Muito bem, agora vamos saber como está o trânsito em Manaus com o nosso repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Com a gente, boa noite. Vamos lá conferir o trânsito nesse momento. Na Avenida Cosme Ferreira, o trânsito tem fluxo lento em frente à Feira do Coroado. Mas seguindo após a Feira do Coroado, na Cosme Ferreira, o trânsito segue bom, com intensidade lá nas proximidades da rotatória do Coroado. E na Avenida Beira Rio e Beira Mar, também no Coroado, o trânsito no momento tem fluxo bom. Volto com vocês. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 46 minutinhos. Vamos saber agora a previsão do tempo, né? Manaus e região com Karime Leão. Previsão do tempo.
Então, gente bonita, é o seguinte, segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva à noite. A mínima pode chegar a 23 graus e a máxima não passa de 31 graus, ou seja, uma noite aí fresquinha pra gente, tá? Chances de chuva de 80% e a umidade relativa do ar é de 89%. Muito bem, agora são 6 horas e 47 minutos em Manaus e hoje é quarta-feira, dia de dar um confere aí nas estreias do cinema com o nosso colunista Caio Pimenta. Olá a todos, 6 novos filmes chegam aos cinemas de Manaus neste fim de semana. A principal atração fica por conta do primeiro lançamento da DC em 2020. Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa traz o retorno da anti-heroína vivida pela Margot Robbie. No filme, ela se junta a 4 outras mulheres para combater um vilão que pretende destruir Gotham. Na reta final do Oscar, 2 indicados estreiam em Manaus. Nomeado em melhor filme e em outras 5 categorias, Jojo Rabbit se passa na Segunda Guerra Mundial e mostra um garoto que tem como amigo imaginário Adolf Hitler. A situação se complica quando ele descobre que uma garota judia está escondida na casa dele. Já Um Lindo Dia na Vizinhança traz o indicado ao Oscar Tom Hanks interpretando o lendário apresentador infantil Fred Rogers. A história acompanha um jornalista problemático fazendo um perfil do astro da TV. Já quem gosta de cinema europeu tem 2 opções. O francês Luta de Classes brinca com as bolhas sociais de hoje em dia, ao mostrar um garoto que só faz amizade com colegas parecidos com ele. Quando os amiguinhos mudam de escola, ele vai precisar repensar o seu modo de vida. Já a comédia italiana E Agora, a Mamãe Saiu de Férias mostra um pai tendo que lidar com as atividades domésticas, após a esposa resolver tirar 10 dias de folga. Para fechar, tem um filme imperdível para quem quer saber mais como se faz uma animação. Com Amor Van Gogh, O Sonho Impossível detalha minuciosamente os bastidores do primeiro filme de animação totalmente pintado a mãos. É isso, desejo a vocês um bom Oscar nesse domingo e a gente se encontra na próxima quarta-feira com mais estreias nos cinemas de Manaus. Até lá, tchau. Tchau. Só filmaço, né? Só filmaço. Só vai ter Oscar, velho. Eu ainda não vi nenhum desses filmes aí. Agora, eu assisti, que ano passado, um que concorreu ao Oscar foi esse com Amor Van Gogh, não ganhou, né, infelizmente. E deve ser muito interessante, porque o filme, a animação foi feita 100% com desenhos. Bacana. Foram, assim... À mão. Foram mais de 100 artistas. Eu já não lembro mais a quantidade, mas foi um trabalho primoroso. Deve ser muito interessante assistir aí esse documentário. Sem dúvida, 6h49. 18 horas. Bom, e as indústrias, né, do polo industrial de Manaus registraram um faturamento de 86 bilhões e 700 milhões de reais em 10 meses. Que bacana, hein? De janeiro a outubro do ano passado, as empresas do polo industrial de Manaus faturaram nada menos que 11,57% a mais que o mesmo período de 2018. Temos mais detalhes sobre essa conversa aí com Júlia Gomes. Os dados são dos indicadores de desempenho do Polo Industrial de Manaus, disponível no site da Superintendência da Zona Franca de Manaus. O faturamento entre os meses de janeiro e outubro de 2019 representa um crescimento de 11,57% na comparação com o mesmo período do ano anterior. As indústrias do Parque Industrial Manauara faturaram 86,78 bilhões de reais em 10 meses. Em moeda nacional, este é o melhor registro já apurado. Os 2 maiores segmentos do Polo Industrial de Manaus, o eletroeletrônico e bens de informática, faturaram juntos 38,45 bilhões de janeiro a outubro de 2019. Entre os principais produtos com aumento na produção, destaque também para os aparelhos eletrônicos e o polo de 2 rodas, como destaca o superintendente da Suframa, Alfredo Menezes. O polo que mais cresceu ano passado e a perspectiva desse ano, tanto do crescimento da produção quanto também da comercialização, é ser um pouco maior. A única coisa que está travando realmente são as perspectivas que nós temos na economia. Por exemplo, alguns segmentos
polos, né? Como vocês sabem, dentro desse polo comercializa esse produto, por exemplo, para a Argentina. Se a Argentina não for bem, aqui vai sentir um certo reflexo. Porém, considerando a parte econômica, o polo vai muito bem. Na geração de empregos, o PIN contou com 92 mil vagas ocupadas nas fábricas em outubro de 2019, entre trabalhadores efetivos, temporários e terceirizados. Somadas as vagas geradas de janeiro a outubro, a média mensal de trabalhadores empregados no ano passado chegou a 88.797. Para o superintendente do Centro das Indústrias de Bens e Serviços, Wilson Périco, mesmo diante dos desafios como a reforma tributária, os números divulgados mostram que a economia do país vem retomando o fôlego. Isso traz muito otimismo para todos nós, uma vez que o cenário nacional também aponta uma melhoria da economia no país. O equilíbrio das contas públicas, a geração de empregos no país que aumentou, a redução da taxa de juros, então tudo isso traz um otimismo e a confiança de que nós teremos um ano 2020 ainda melhor que 2019. Júlia Gomes para o 18 horas. O Senado dos Estados Unidos absolve Donald Trump em processo de impeachment. O presidente permanece no cargo após acusação de abuso de poder e de obstrução do Congresso, segundo informações do jornal A Folha de São Paulo. Muito bem, e na segunda-feira foi publicada a portaria interministerial número 4 de 30 de janeiro de 2020, que estabelece o processo produtivo básico de luminária LED. Com isso, cria-se as condições para um novo segmento industrial aqui na Zona Franca de Manaus. E a fabricação de luminárias LED no Polo Industrial de Manaus gera a possibilidade de 50 milhões de reais de investimentos nacionais e estrangeiros, além da geração de ao menos aí uns 4 mil empregos. Cidades. Um funcionário do Hospital Francisca Mendes afirma que foi demitido por ter denunciado atraso nos salários. Vamos conferir detalhes sobre essa história agora na reportagem de Azaf Augusto. O deputado Wilker Barreto divulgou um vídeo no último final de semana denunciando que um assistente administrativo que atuava na enfermaria e UTI do Hospital Francisca Mendes foi demitido por dizer que ele e os colegas de trabalho não recebiam há 4 meses. O deputado disse que o assistente administrativo, Willy Moraes, estaria sendo perseguido depois de revelar o atraso nos salários. É grave essa denúncia. Isso, para mim, configura-se assédio de um pai de família, um trabalhador, ser exonerado, demitido, sem nenhuma justa causa. Willy Moraes disse que os funcionários ainda não receberam o 13º e ele também relatou outros problemas. O diretor do Hospital Francisca Mendes, me intimidou na quarta-feira, se caso eu voltasse a reivindicar, meus salários atrasados, coisa que nós não recebemos ainda nem o 13º salário. E nem dezembro. Nem dezembro, nem uma parcela do 13º nós não recebemos ainda. Ou seja, tem pai de família, deputado, sendo despejado das suas casas, das suas residências, porque moram alugado, Mãe de família colocando seus filhos cedo para dormir, porque não tem de onde tirar mais recurso. Volto com vocês. Muito bem, são 6 horas e 55 minutos em Manaus, então nesse horário nós já estamos aí nos aproximando dos finalmente, não é isso, Carolina? Já chegamos nos finalmente. Já chegamos. A gente está combinando aqui de tirar o atraso, assim, de cinema. Tá, de cinema. Estamos tirar o atraso, atrasados, tá certo. no cinema, gente. Já entendemos. Vamos tirar o atraso. A gente não assistiu nada e o Oscar é agora, fim de semana. Vocês são muito maldosos. Credo, a gente estava combinando aqui de ir no cinema. Assim, qual que a gente assistiu, Cid? Não sei, o filme é qualquer. Você é muito chato. É o filme da pizza. Eu só assisti Coringa desses todos. Nem Coringa eu assisti, mano. Tem aquele do Brad Pitt lá, como é o nome? Era uma vez em Hollywood. Isso, Era uma vez em Hollywood. Mas tem o 1917. Olha, a data toda errada, gente. A pessoa não sabe nada. Não consigo falar. Fala.
Diga. Queremos ir para o circo. Droga. Ah, verdade. A gente não foi nem no circo. Vamos combinar todo mundo aí, né? Eu acho válido. Amy e Luciane, nossos convidados para o carnaval. Vamos lá, vai curtir a banda da Mix aí na faixa, meu povo. Peraí, deixa eu pegar que sumiu. O programa ao vivo é assim, apareceu. É a Jussara Amazonas. Parabéns, Jussara. Você vai pra banda da Mix curtir junto com a gente. Hoje eu vou te contar uma história rápida. Arrasa, Ju, valeu. Esse teu desespero aí sumiu. Já passa por isso. E deixa eu lembrar o povo aqui que daqui a pouco tem quiz da Mix. Com 10 pares de ingressos de cinema. Você que tá querendo ver João e Maria. Eu vi um pessoal comentando aí no canal. Eu nem sabia que esse filme tinha estreado. Então, vai lá pro quiz da Mix. E aqui no canal da Mix mesmo, num aplicativo humano. Muita gente pergunta, mas como é isso? É na rádio? Onde é? É no aplicativo humano, no canal da Rádio Mix. De segunda a quarta, 19h30. Então tá feito aí o convite. Agora, 6 horas e 57 minutos. Podemos seguir direto para o editorial 18 horas? Editorial 18 horas. Informamos aqui hoje que a Petrobras reduziu pela 4ª vez este ano os preços da gasolina. O preço da gasolina comum cairá 4,3%. A redução do diesel será de 4,4%. Os cortes acompanham a queda das cotações internacionais do petróleo, pressionadas pelo temor de que o surto de coronavírus iniciado na China tenha impactos no crescimento global. O repasse ao consumidor depende de políticas comerciais de postos e distribuidoras, além dos impostos estaduais e também federal. Até a semana passada, o preço da gasolina nas bombas havia caído apenas 0,3% em relação à última semana de 2019. No caso do diesel, a queda foi de 0,5%. Agora parece que não há muito mais o que discutir. Os preços para o consumidor final devem finalmente cair. Mas é preciso continuar discutindo os altos impostos cobrados no comércio dos combustíveis, inclusive o do gás de cozinha. O preço do gás de cozinha também não cai nunca para o consumidor, só aumenta. Nem mesmo quando há queda nos preços internacionais. E este é um assunto que interessa bastante a camada mais pobre da sociedade, que precisa do gás de cozinha para fazer sua comida. 6h58 em Manaus. 18 horas. Para completar a informação do Oscar, né, que eu falei, que é o filme 1917, concorre, né, ao melhor filme. A gente falou 12, né? E ele ganhou no Globo de Ouro, que geralmente é uma prévia do Oscar, né? Daí concorre também Era Uma Vez em Hollywood, concorre o Coringa, o Irlandês, História de Casamento, enfim, façam suas apostas. Bom, Carlão, Karime, Temi, Luciano e Paulo. Notícia de hoje, 1 hora. Que bacana. Podemos? É o Flamengo? Não. Tá. Mas é melhor ainda do que... melhor notícia de hoje, acho. Manda. É o seguinte, olha, o Comitê de Política Monetária, né, do Banco Central reduziu em 0,25 ponto percentual a Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. O corte anunciado nesta quarta-feira foi o 5º consecutivo e fez com que a Selic alcançasse o patamar de 4,25% ao ano, a nova mínima histórica. Isso quer dizer aí que é muito bom para quem quer comprar carro, quem quer comprar sua casa própria. Né? Essa foi realmente a melhor notícia que nós pudemos dar hoje. Muito bem, 6h59, Karime Leão, agora sim, finalmente, né? Agora sim, finalmente, um beijo pra você, obrigada, gente. Um beijo, galera, um beijo. Até logo. Continue bem, continue em 100,7, o melhor mix do Brasil é aqui, a gente volta com você a partir das 6 horas amanhã. A sequência tem mix todo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil.